Deixar o seu país, ir para um país que não fala a sua língua, né? Sem pessoas da sua família ao redor, sem nenhuma rede de apoio, né? Ter conquistado tudo que você conquistou até hoje, a sua habilitação, essas coisas não foram fáceis, elas não foram de graça. Então não desvaloriza isso, né? Não desvaloriza, coloca isso mesmo, dá o devido valor que elas merecem. Oiê, eu sou a Aline e hoje eu vou te dar dicas de como passar no último teste que eu fiz na Alemanha, que eu acho que é um dos mais importantes. Por mais que não tenha sido um dos mais difíceis, eu acho que é o mais importante. Eu acho que é o teste que oficializa a minha relação com a Alemanha, que é o Einbürgerungstest, que é complicadinho de falar, é isso mesmo, mas eu acho que deu para você entender. É o teste que vai te habilitar para uma cidadania, né? Uma cidadania alemã. Eu tô nessa fase aqui e nesse vídeo eu vou te falar um pouco de como eu me preparei para o teste, como foi a prova e também o que vem agora, né? Porque o processo é um processo longo que dura muitos meses, às vezes mais de um ano, dependendo da situação, né? E vamos que vamos começar. Eu quero que seja um vídeo mais dinâmico, porque eu vou te dar as dicas, te dar os sites, te mostrar o aplicativo e tudo assim, tudo junto e misturado, mas de uma forma que você consiga entender o passo a passo. Eu acho que eu já cansei de falar aqui nesse canal que o alemão ele adora uma burocracia, então vai ter uma lista de documentos que você vai precisar, né, para poder apresentar e enviar também de forma online, que é possível hoje em dia. A gente já chegou lá, Alemanha, glória a Deus, já tá meio que automatizado esse processo, pelo menos o começo dele. Enfim, não vamos atropelar os bois. Me matriculei numa Volkshochschule de forma online para fazer o teste, né? Então, você se matricula. Eu tive que esperar numa lista de espera por aproximadamente umas 2 a 3 semanas, quase 3 semanas. E eles responderam falando que eu estava matriculada e aí eu precisaria levar lá nessa escola pessoalmente a minha documentação para fazer o pagamento dessa inscrição e comprovar que eu era eu mesma, né? Nesse dia que eu fui até a escola, eu recebi um comprovante de pagamento ali, bonitinho, um documento que falava o dia da minha prova e o horário. E aí, eu vou falar pra você, todos os papéis que saírem nesse processo, guarda, faz uma pastinha organizada, porque eu quase não consegui fazer a prova, porque no dia eu não achava o comprovante do meu pagamento. E assim, o alemão, ele adora um papel. Então, guarda todos os papéis e leva com você no dia do seu teste, além do seu Ausweis, né, da sua identidade alemã, do seu passaporte, você também vai precisar do seu passaporte lá, também leva esse comprovante de pagamento. Depois disso, eu comecei a me preparar para o teste. A prova ela é formada por um catálogo de questões de até 300 e poucas questões. Eu vou deixar aqui o número exato também, porque eu não me lembro. Você vai receber ali no dia da prova 33 questões para serem respondidas. Dessas questões, você precisa ter acertadas no mínimo 17, senão você não consegue o certificado, né, falando que você passou na prova. Algumas dessas questões vão ser relacionadas ao estado onde que você se inscreveu ali, o estado onde você mora. Então, por exemplo, eu moro em Baden-Württemberg. Então, quem vai fazer essa prova lá em Berlim ou em Hessen vai receber questões diferentes ali no mix das 30 questões dessa pessoa, vai ter ali umas 4 a 5 questões diferentes das minhas, que vão ser focadas ali no estado que a pessoa está prestando a prova dela, ali no estado de Hessen. Eu baixei um aplicativo, que eu vou colocar aqui para você a carinha dele, e é um aplicativo que ele vem, as questões ali são apresentadas para você, ele é meio parecido com aquele que a gente estuda para tirar a habilitação aqui na Alemanha. É parecido, não é tão igual, não é tão interativo. Dá para você ter uma boa noção. Eu não me identifiquei tanto com o aplicativo, eu acho que, sei lá, não sei se por ser celular e tal, eu gosto mesmo de ter uma visão mais ampla, assim, quando eu tô estudando uma coisa. Então, eu fui partir para a internet e encontrei, além de todas as questões num site oficial, eu também encontrei alguns sites de simulados, que não é difícil de encontrar. Eu vou tentar deixar um link aqui embaixo. Eu não sei se eu preciso falar isso, mas se eu preciso, eu falarei. Se eu não preciso, você ignore. Mas, obviamente, a prova ela é toda em alemão, né? Você está prestando para uma cidadania alemã. Além de ser uma prova em alemão, ela abrange temas como a economia do país, temas culturais, temas históricos e também político. Tem bastante questão política para ver se você tá a par de como que funciona, né, a Constituição alemã e tal.
Então, até por isso, né, não só pelos temas históricos, mas também para entender um pouquinho da política alemã, eu tive que fazer umas pesquisas e teve um dos sites que eu gostei muito no quesito de história alemã, foi bem assim, bem legal. Eu vou deixar aqui também um link para você dar uma olhada nesse site, que é um site que você consegue selecionar o ano e aí ele te leva ali para aquela o que que aconteceu naquele ano, o que estava rolando aqui na Alemanha naquele ano. E dá para você ter uma boa ideia e, assim, adquirir bastante informação legal, além de figuras e tal, né? Eu, pelo menos, eu consigo aprender melhor se eu estudo de uma forma mais ativa, se eu consigo pesquisar e tal. Inclusive, uma dica que eu daria na hora de estudar, quando você tá ali fazendo, eu estudava com simulados, né? Questões, por exemplo, que eu respondi errado, que eu não tinha certeza, eu copiava e colava elas no documento do Word e depois eu só ia estudar elas ali. Eu acumulava, sei lá, 30 e aí no dia seguinte eu voltava ali naquelas questões. Mas só para não ficar só na decoreba, é legal ter fazer uma pesquisa, por exemplo, aparecer um nome de um personagem que você nunca ouviu falar na questão. E aí tá perguntando ali por que ele foi importante na história da Alemanha. Eu pegava o nome desse personagem, jogava num site de busca e aí vinha ali para mim o que estava relacionado àquela personalidade. Aquilo me fazia, muitas vezes com imagens, né, gravar informação, entender um pouquinho mais da história e deixava o negócio não tão chato assim. Tem questões, né, que vão vir para você que são só ali para tua região, questões que eu respondi de Baden-Württemberg, né, do estado que eu moro. Por exemplo, o brasão, qual que é a cor do brasão do meu estado? Então, eu tinha que saber. Se você não tiver com muito tempo, existem canais aqui, eu vou colocar também o link de um canal que você vai encontrar essas informações em vídeos curtos, por exemplo, só as 10 perguntas que existem sobre o estado você vai prestar. E aí você olha esse vídeo e aprende aquelas questões sobre a sua cidade. Vou deixar também aqui um link que também me ajudou bastante. Por exemplo, tem perguntas culturais, né? Eles perguntam se a Maria tem 13 anos e o José tem 34. Eles podem se casar na Alemanha? Obviamente que não, né? Aqui a Constituição alemã proíbe isso. A Maria é uma criança. Então tem essas questões também de cultura. Em quais dessas festas as pessoas usam fantasia? Weihnachten, Carnaval, enfim. Questõezinhas que a gente, só pela convivência aqui na Alemanha, a gente consegue responder, não precisa necessariamente estudar. Ou então questões políticas que estão bem na mídia agora, né? Quais são os partidos que estão mais votados, né? Hoje em dia, se eu não me engano, é a CDU e o AfD, que é o partido de direita, que, enfim, isso está toda hora nos noticiários. Então, não são coisas que você realmente precisa estudar necessariamente. Se se interessa pelas coisas aqui da Alemanha, você meio que sabe. E como que foi a prova? A minha prova foi nessa escola que eu me inscrevi. No dia da prova você precisa chegar com um pouco de antecedência. Eu cheguei com bastante, assim, sei lá, uns 30 minutos de antecedência. Na verdade, eu já tava rodando ao redor ali da escola já há um tempo. Tava esperando não parecer que tinha sido ser a primeira a chegar. Mas como eu tava bem ansiosa, eu gosto de chegar antes e tal. Eles passam de mesa por mesa olhando o seu passaporte, aí olha cara crachá, né, pra ver se é você mesmo no passaporte. Te pedem para você assinar um envelope. No meu caso funcionou assim, eu não sei se vai ser com você também, mas tem um envelope na mesa que você assina, coloca o seu celular desligado dentro e leva, né, para a mesa ali da professora, a mesa que fica em frente. Tiveram duas assistentes, né, duas pessoas responsáveis por entregar as provas. E você, depois que eles entregam todas as provas, tá autorizado ali a começa a valer o tempo da prova. Eu usei quase todos os minutos, assim. Eu fiquei muito surpresa porque com, sei lá, 20 minutos de prova, mais da metade da sala já tinha terminado e tinha saído, deixado a sala. E eu tava lá, firme e forte. Eu acho que eu fui a penúltima pessoa a levantar e sair. E ainda sobraram uns 15 minutos da prova. Mas eu fiquei bem surpresa, que assim, 15 minutos no máximo, já tinha um monte de gente levantando e indo embora. E eu pensando, meu Deus, mas será que sou burra? Ou essas pessoas, tipo, acharam muito difícil e desistiram? Não sei, não saberei. Mas depois que entreguei a prova, né, eles falam que vai demorar um período para você receber o resultado. E para mim demorou quase 4 semanas, quase um mês. E eles mandaram o resultado para minha casa da prova, dizendo que eu tinha passado com o certificado. Veio para minha casa nesse envelopão.
E aí eu entendi que eu tinha passado no exame. O resultado do teste era o último documento que faltava para a minha pastinha de documentos. Lembra aquela pastinha de documentos que você reúne tudo, depois daquela lista do checklist que você fez? Você reúne todos esses documentos e o último documento que faltava era o resultado do meu teste. Depois o resultado do teste chegou, escaneei tudo e mandei para o escritório que cuida dos Einbürgerungs aqui na minha cidade. E aí eles localizaram lá a minha documentação. E aí, tendo todos esses documentos lá, eles podem te mandar uma carta, vem por carta de novo, é isso mesmo, que é um convite para você ir lá e apresentar os documentos originais, né? Porque tudo que eles têm é online, é digital. Então, você reúne alguns, não são todos, tá? Não são todos os que eles pediram a princípio para você mandar, mas você reúne alguns, eles vão mandar nessa carta exatamente quais são. E aí você vai com esses documentos originais no dia, né, do seu termino, no dia do seu compromisso com eles, da sua reunião com eles, apresentar esses documentos originais e vai fazer uma espécie de uma entrevista. Essa parte eu ainda não cheguei, eu sei por um amigo que acabou de fazer esse processo, de finalizar o processo. O que vem agora é isso, eu já recebi essa cartinha, já reuni as documentações, você faz um pagamento também, né? Eu fiz um pagamento de 255 euros, sim, e lá vai dinheiro. Eu preciso levar o comprovante desse pagamento no dia dessa entrevista, né? Dessa reunião de documentos. Essa entrevista eu não tô tão preocupada, porque meu amigo falou, ela fez 2 perguntas para mim, né? Essa gente do escritório, do estrangeiro. E coisa simples, né? Por que você resolveu, né, ser um cidadão da Alemanha? Ah, por que você quer morar na Alemanha? Enfim, coisas nesse sentido, em alemão, obviamente. E aí vai te entregar esse documento. E com esse documento você consegue tirar a sua identidade alemã. É um documento que vai comprovar que você é um cidadão alemão. Então, com esse documento você consegue tirar a sua identidade, fazer a solicitação do vermelhinho, né, do passaporte alemão. E aí, finito. Me tornei alemã. Assim, ó, do dia pra noite. Na verdade, não é do dia pra noite, né? Eu me dediquei muito para me integrar, para conseguir me comunicar e conseguir entender um pouco do idioma também, né? Não foi um mar de rosas, não foi só facilidade. Eu me lembro de muitos momentos que eu chorei, realmente assim, chorei. Mas porque eu chorei em cima dos livros porque eu não tava ali conseguindo entender e não tinha quem me explicasse, né? Mas essas dificuldades que eu enfrentei, que eu não desisti, eu fui atrás, me desenrolei, fui ver vídeo, fui escutar podcast, enfim, fui tentar superar, né, as dificuldades para conseguir falar o idioma, que eu acho que é a chave de uma integração, de uma vida um pouco mais plena, um pouco mais digna aqui na Alemanha. Por isso que é uma coisa que eu ainda batalho por isso. Às vezes eu achava que eu nunca ia conseguir falar o idioma, nunca ia conseguir me expressar, eu nunca ia conseguir um trabalho. Eu me lembro de ter chegado nessa cidade e não conhecer ninguém, assim, e pegar e imprimir meus currículos bem à moda brasileira e fui pro centro num dia bem chuvoso. Tem até vídeo aqui no canal contando como que foi essa experiência. E ter conseguido meu emprego, ter conquistado meu contrato, ter todas essas pequenas conquistas desde o primeiro momento, né? Eu lembro momentos de muita solidão no começo, coisas que eu superei, que eu continuo superando, e isso me fez crescer demais. Até a minha terapeuta falava muito pra ela assim, eu não faço nada de muito, sabe, importante com a minha vida. Eu não lembro nenhum momento da minha vida que, uau, sabe? E eu tava sendo muito injusta comigo. E eu aprendi isso na terapia, né? Ela me fala, vira e mexe, ela me lembra assim, Aline, isso que você fez de deixar o seu país, ir para um país que não fala a sua língua, né? Sem pessoas da sua família ao redor, sem nenhuma rede de apoio, e ter conquistado tudo que você conquistou até hoje, a sua habilitação, essas coisas não foram fáceis, elas não foram de graça. Então não desvaloriza isso, né? Não desvaloriza, coloca isso mesmo, dá o devido valor que elas merecem. Isso me fez muito crescer como ser humano, me deu propósito também. A Alemanha mudou o meu ponto de vista para diversas coisas, abriu a minha visão, a vida fora do Brasil abriu a minha visão de uma forma que nunca mais vai retornar a ser a mesma. Tudo valeu muito a pena para voltar a ser dona das minhas escolhas, para voltar a me sentir uma pessoa adulta, né, uma pessoa independente. Eu ainda tô nesse processo para várias áreas da minha vida aqui fora, mas eu também sou muito paciente comigo. Eu gostaria muito que você fosse muito paciente com você também, porque esse documento, né, ter o passaporte alemão, a identidade alemã, a cidadania alemã, não vai
não vai passar uma borracha nas dificuldades, não vai derrubar todos os obstáculos daqui para frente, não. É só um documento, né? Mais um documento que a gente conquista como um certificado do A1, do A2, B1, B2, a proeficiência no idioma, o trabalho, o contrato de trabalho, a certificação, né, para dirigir, tudo. Isso são pequenas conquistas, mas que no conjunto elas significam muito. Então, só a gente que tá aqui sobrevivendo e reaprendendo a viver, né, como adultos muitas vezes, é que entende. Então, dê o devido valor para essas coisas. Eu vou ficar aqui torcendo. Se tiver alguma questão, eu tentei meio que falar do processo, talvez tenha me perdido em alguma coisa. Não ficou muito claro, você pode deixar aqui nos comentários a sua pergunta, o seu comentário. Compartilhar também que fase dessa jornada você tá, eu vou adorar saber. Quero te agradecer muito por ter acompanhado, né? Muitos desses milestones, dessas conquistas eu compartilhei aqui no canal e você sempre lá. Então quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo. Espero que você continue pra gente continuar conquistando coisas legais e também os momentos difíceis que a gente supere junto. E é isso aí. Vamos que vamos. Um grande beijo e até o próximo.